Oi, Clever. Oi, Nora. Oi, Cami. Kathleen. Oi, Ju. A Ju que vai estar com a gente. Vamos adicionar a Ju aqui. Oi, Viganó. Oi, Carol. Oi, Lauren, Jocely, obrigada. Oi, Ju. Oi, E aí? vamos lá, né, para nossa live. Vamos, né? Nossa primeira live de muitas, se Deus quiser. Isso aí. Gente, deixa eu apresentar, então. Vou começar por mim, né? Então, eu sou a Carolina. Eu sou terapeuta ocupacional. Eu sou proprietária e responsável técnica da Clínica Joy, espaço de desenvolvimento infantil. E também sou professora universitária, então, do curso de graduação de terapia ocupacional aqui em Caxias do Sul. E a gente vai começar com um projeto, então, onde eu vou estar fazendo 2 lives semanais, né? Então, todas as quartas e todos os domingos, às 21h30. E na maioria das vezes eu vou estar com alguns convidados, sejam eles pais de crianças com autismo, porque o nosso objetivo é poder contribuir ao máximo para esses pais que estão começando agora a se familiarizar com o autismo, com a rotina do autismo, com a vida, né? E com a adaptação toda que uma família tem que ter quando se tem uma criança com autismo. E a gente vai estar falando também com profissionais, né? A gente tem algumas terapeutas aqui que estão nos acompanhando, que também vão estar com a gente conversando sobre assuntos relacionados às suas especialidades. E a gente quer ver se a gente pode fazer pode inserir assuntos aonde a gente vai estar conseguindo realmente contribuir com todas essas pessoas relacionadas a esse universo do autismo, tá bom? Então eu apresento para vocês a Juliana Rodrigues, né, que é a mãe do João Lucas, é um menininho lindo que tem 3 anos, que tem o diagnóstico de transtorno do espectro autista, e ela tem um blog também, né, uma página do Te Amo, João. E hoje ela vai estar falando, então, comigo um pouquinho sobre como é que foi essa descoberta do autismo. A gente vai estar falando sobre os sinais do autismo que ela começou a perceber. Eu vou estar falando um pouquinho, então, sobre a possibilidade de sinais que podem estar envolvidos, né, na criança antes dos pais terem esse diagnóstico, mas eles começam a perceber que tem algumas coisas que são diferentes, né? Ou quando se já tem um outro filho que é mais velho, muitas vezes os pais fazem essa comparação, né? De, meu filho, o fulaninho não faz isso, né? Então, eles têm uma comparação um pouco melhor. E a gente vai estar, então, conversando sobre todos esses sintomas e esse assunto sobre até chegar o diagnóstico, tá? Porque domingo que vem a gente vai ter uma outra live com uma outra mãe, a Roberta Vargas, que a gente vai estar, então, falando sobre como é que foi receber esse diagnóstico, como que ela lidou com isso até chegar, então, às terapias. Tá bom? Então, Ju, te apresenta, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Rodrigues, eu sou mãe do Bernardo, que tem 6 anos, e do João Lucas, que tem 3 anos e 8 meses, que foi diagnosticado com autismo com 1 ano e 9 meses. É o sonho, né, de todas as mães hoje que eu acho que tem filhos autistas e que teve um diagnóstico tardio, conseguir ter esse diagnóstico, né, com 1 ano e 9 meses. E a gente já vê que hoje os diagnósticos estão vindo um pouco mais cedo, né? Então, hoje a gente já tem várias crianças que têm 1 ano e 8, 1 ano e 10 e já estão chegando com diagnóstico, né? E a gente vê que quase 100% deles assertivos, né? Assim como até uns 2 anos atrás, logo que a gente abriu a clínica, as crianças estavam chegando para a gente já com 3 anos, 4 anos, então era uma realidade um pouquinho diferente. E a gente vê essa evolução em 2 anos, de quantos médicos também conseguiram se apropriar, né, do diagnóstico do autismo, e o quanto os profissionais também estão se apropriando, né? Porque isso ajuda muito depois a dar num diagnóstico, num processo diagnóstico, esse apoio terapêutico, né?
Então vamos ver, Ju, conta um pouquinho assim como é que foi a tua história relacionada ao João, o que tu começou a observar assim no João que te ligou assim um sinal de alerta. Bom, de tudo, assim, acho que a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi a questão de eu chamar ele pelo nome e ele não atender, né? O que cabe aqui eu falar também é que o João, ele teve, né, um autismo regressivo, né? Então, ele evoluiu e ele desenvolveu todas as habilidades dele, exceto a fala, que essa, sim, ele nunca demonstrou, né, em nenhum momento. Mas todos os marcos de desenvolvimento ele foi atingindo até 1 ano e 6 meses. Então, ele era um bebê super, assim, alegre, ele olhava nos olhos, né? Então, a gente chamava ele pelo nome, ele olhava. E aí, a partir de 1 ano e meio, a gente começou a notar. A primeira coisa, né, foi isso, que a gente chamava ele pelo nome e ele não olhava pra gente nunca, né? Acho que essa foi a primeira coisa que me chamou mais atenção. E vale lembrar, né, Ju, que a gente quando cuida, entende dos marcos do desenvolvimento, né, e isso é uma coisa que tem que estar sempre presente, né, até mesmo para se chegar num diagnóstico. Hoje uma criança de 9 meses, ela, em média, né, ela já começa a atender pelo seu nome, né, então olha, de 9 meses para 1 ano e meio, né, olha a diferença que tem, né, de tempo aí, né, de espaço de tempo. Eu tenho vídeos do João, né? Assim, de bebê, eu fazia muitos vídeos e eu tenho todos eles, ele olhando, né? A gente falava João, ele olhava, né? Então, assim, foi a primeira coisa que nos chamou a atenção. Até a gente pensou na possibilidade dele, né, de repente, ter alguma perda auditiva, né? Só que, o que era engraçado? Tá, o nome ele não atendia. Mas aí, se a gente ligava a televisão e colocava, enfim, desenho, ele ficava na frente da televisão, ele sorria para a TV, assim, ele estava interagindo. Então, na verdade, não é que ele não ouvia, né? Então, era estranho, porque, tipo assim, o nome não atendia, mas outras coisas ele ouvia. Então, o primeiro passo, assim, eu acho que foi esse, a primeira percepção, mas mesmo tendo essa percepção, eu nunca imaginei que fosse autismo, nunca mesmo. Além da fala, assim, o João com 1 ano e 6 meses, ele já falava, ele falava algumas palavrinhas, ele se comunicava de algum jeito, mesmo não sendo verbal, ou nada, assim? Não, ele só, assim, quando ele queria alguma coisa, a única forma dele se comunicar era chorando. Então, se ele estava com sede, ou se ele queria comer, enfim, ele me pegava pela mão, me levava até a cozinha e começava a chorar. Então, eu já sabia. Às vezes é mãe, né? Mãe tem essa mania, né? De querer antecipar as coisas, né? Antes deles pedirem, né? Então, eu já sempre sabia se era fome, se era sede, enfim. Então, ele chorava. Uma forma dele se comunicar era chorando. Não tinha mais nenhuma forma. Ele não falava mamãe, não falava nada, nenhuma palavra. Nada, assim. Então, ele fazia uso da mão-ferramenta, né? Fazia. Para as pessoas entenderem, então, assim, o uso da mão-ferramenta, hoje ela não é considerada como uma forma, assim, de comunicação, né? A mão-ferramenta é onde a criança pega a mão do outro, né? Ou pega o braço da outra pessoa para poder levar até aquilo que ela quer, né? E tem muitas crianças que isso vai evoluindo, que tem momentos que elas não fazem nada com a mão delas. Então, se elas querem pintar, elas pegam a mão de outra pessoa, botam o lápis na mão dessa outra pessoa para poder pintar e segurar a mão dessa pessoa, né? E isso é bem frequente de acontecer, né? Esse uso de mão-ferramenta. Até mesmo quando as crianças já sabem falar alguma coisa, ou estão aprendendo, né? Às vezes isso acontece ainda. E aí conta assim, bom, tu começou a perceber, então, que com o 1 ano e 6 o João ainda não falava, não atendia o nome. E aí, o que mais assim que tu foi notando que foi aparecendo, assim, Bom, outra coisa que me chamou muita atenção foi a questão de caminhar na ponta dos pés, né? Ele começou a caminhar com 1 ano e 2 meses, né? Normalmente, assim, né? Não tinha nada diferente. Mas com 1 ano e 6 começou a caminhar na ponta dos pés. Então eu tenho vídeos dele também na praia, principalmente porque na praia a gente ficou 15 dias muito intensos, né? Assim, porque durante o dia
né, trabalho fora, enfim, tal, então a gente acaba não acompanhando tanto, né? Mas na praia ficou muito nítido isso, assim, né? O caminhar na ponta dos pés. E a outra coisa que também começou a nos chamar a atenção, ele fazia um movimento com a cabecinha que parecia que ele estava dizendo não. Num primeiro momento, a gente estava entendendo que poderia ser que ele estivesse tentando se comunicar para dizer que não. Mas a gente depois percebeu que era fora do contexto, né? Então, ele começou com essa... uma estereotipia, né? Ele fazia assim com a cabeça, mas o que é isso? Para mim, na época, eu não entendia, mas eu só achava estranho, né? Não sabia o que era, né? Sim. Hoje o João ainda, né, caminha, né, na ponta dos pés. Já deu uma reduzida, né? Porque antes era somente na pontinha dos pés. Uhum. Eu me lembro quando ele começou lá na clínica, né? Isso faz quanto tempo, Ju? 2 anos, por aí, né? E isso, o João, ele tinha... eu vou ajudar um pouco a Ju nesse relato da percepção de quando ele chegou na clínica, né? Então, o João, ele conseguia se comunicar de uma forma efetiva, ele caminhava muito na ponta dos pés, ele fazia muita busca sensorial, né? Sim, muita. Botava tudo na boca. Tudo na boca. Ele buscava muito movimento, ele buscava estímulos a todo momento, proprioceptivos, táteis, né? E mais pra frente a gente vai ter algumas lives falando sobre esses transtornos de processamento sensorial, o que é cada um, o que significa cada coisa. Mas o João, ele chegava num estágio que ele buscava tanto estímulo sensorial que ele chegava a se desorganizar. Né? Exatamente. Então, é isso aí. Então ele prejudicava demais, né, a questão do desenvolvimento dele, porque ele não conseguia parar para nada, ele não conseguia focar a atenção nem por pouquíssimos minutos, né? Isso, exatamente. O nível de concentração dele era baixíssimo, praticamente zero. Ele assistia a televisão, isso era outra coisa também que chamava atenção, caminhando, assim, para um lado e para o outro. Ele não parava para sentar, assim, vou assistir TV aqui, vou ficar aqui sentadinho. Não, ele ficava assim, ó, o tempo inteiro. Eu tenho uma poltrona na sala que gira, ele ficava girando aquela poltrona, né? Ele também girava ao redor do próprio corpo dele, tenho vídeos disso, né? E a outra questão também que chamou muito atenção foi a questão da brincadeira, né? De não ter, assim, o lúdico, né? Porque, claro, para mim foi mais fácil, porque eu tenho o Bernardo, que é mais velho, então eu podia comparar com o Bernardo, mas eu achava estranho, porque com 1 ano e meio o Bernardo já mexia no iPad, abria YouTube, enfim, fazia horrores, né? E o João, ele não brincava, ele não buscava brinquedos, assim, né? O que ele gostava mesmo de fazer era ficar, por exemplo, pegando as tampas de panela aqui de casa e jogava no chão e ficava vendo o movimento delas girarem, né? Então, tudo que girava chamava muita atenção dele. Os carrinhos, ele colocava de cabeça para baixo e ficava girando a rodinha, né? Então, esse era o jeito dele. E o restante de brinquedo, ele não dava bola, e o que tinha, ou ele colocava na boca, ou ele não dava a funcionalidade que o brinquedo tinha, né? Então, era muito diferente, muito estranho, assim, para nós, né? Aquela maneira, assim, né? De não tá brincando como deveria, né? Porque com 1 ano e meio, né, entre 1 ano e meio e 2 anos, as crianças começam a dar função para o brinquedo, né? Então, hoje a gente vê muitas crianças que estão dentro do espectro que ou elas brincam com uma partezinha do brinquedo, ou elas brincam de uma forma muito repetitiva, né? Brincando sempre da mesma maneira, né? Ou alinhando sempre objetos, separando por cores, né? Então, tu vê que tem ali uma estrutura mais rígida, né, desse brincar e do uso do brinquedo, né? E hoje, graças a Deus, o João já tá simbolizando muita coisa, né? Nossa, então, total. A gente consegue entender muito do João. O João se comunica hoje muito pelo brincar. E é muito importante dos pais entenderem a importância da criança saber brincar, né? Porque às vezes a gente escuta assim, não, mas ele só tá brincando, né? Então, assim, o papel ocupacional da criança é de ser brincador, né? De ser brincante, né? Então, é através da brincadeira que ele vai experienciar muitas coisas, vai aprender muitas coisas. Então, por isso que hoje é muito importante que uma criança brinque e que uma criança com autismo aprenda a brincar, né?
a gente nunca sabe qual o potencial do desenvolvimento de cada criança, né? A gente tem que saber que a gente tem que dar um estímulo certo para que elas consigam aprender o máximo possível dentro da capacidade, dentro da sua capacidade neurológica, né? E uma desses objetivos sempre vai ser o quê? É trazer o lúdico, né? Trazer o faz de conta, dar a função para o objeto, né? Para que esse simbolismo todo possa aparecer e ele possa também se comunicar através disso, né? O João, hoje ele é outra criança, né? Acho que mais pra frente a gente vai falar de como ele tá hoje. Mas na época era isso, assim, né? E ele tinha, assim, uma fissura pela máquina de lavar roupa também, né? Que girava, ventilador também, ele via, ele ficava, sabe? Se deixasse, ele ficava um tempão lá olhando aquilo, né? Isso tudo nos chamou muita atenção, e só que eu não sabia que isso era autismo, não sabia mesmo. A forma que eu descobri foi um pouco assim peculiar, né? Mas na verdade o que aconteceu? Eu tava assistindo um vídeo, né, no YouTube, e aí daqui a pouco veio um outro, né? Assim, quando veio um seguido e falava lá em autismo, eu disse, vou assistir, né? Vou ver. E era uma mãe, né, que estava falando sobre a sua filha, que era autista, e ela era assim exatamente igual o João. Era o mesmo comportamento, caminhando na ponta do pé, sem comunicação. E aí nossa, quando terminou o vídeo eu chorei muito, porque eu disse, meu filho é autista, né? Porque ele, assim, ó, todas as características muito parecidas, assim, muito parecidas mesmo. Só que é aquela coisa, né, Carol? A gente vê ali e aí a gente tem um olhar para a criança num primeiro momento de, não, mas agora ele fez isso. Não, ele não é autista. Daí daqui a pouco, né, repete de novo que, né, ele repetia, ele tinha o flapping também, que era com a mãozinha assim, né? Quando ele estava muito alegre, ele fazia. Daí quando eu vi aquilo, eu dizia, ele é autista. Não, ele não é. Então a gente, né, no início é meio conflitante, assim, até tu ter o diagnóstico, porque ninguém tá preparado para ter um filho autista, né? Assim, ninguém espera isso, até porque não é uma característica física, né? Então a gente não vê, né, o que eles têm de necessidade especial. Então realmente é um baque, né? Eu chorei muito quando eu terminei aquele vídeo, né? E aí eu repassei para meus familiares, né? E eu disse, olha, o que vocês acham e tal. E a minha mãe também já tinha percebido que tinha alguma coisa estranha com o João. E aí, então, eu decidi pesquisar muito sobre o tema e aí eu vi que ele realmente estava dentro do espectro, né? Então, depois o segundo passo foi levar ele para o pediatra para uma avaliação. Então, tu já chegou no pediatra já meio que imaginando que ele pudesse ter autismo, né? Tá, né, Carol? Essa aqui é a diferença. Porque, assim, eu fui lá já praticamente dizendo assim, meu filho é autista, só dá uma olhada porque ele é, tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz uma lista, né, de todos os comportamentos dele inadequados, que ele não falava e etc. Porque se eu chegasse lá e só falasse assim, meu filho ainda não fala, né? Por exemplo, a maioria dos médicos ia dizer, não, cada criança tem seu tempo e tal. Porque, por exemplo, o Bernardo também demorou para falar. O B começou a falar com 2,5, né? Então, o médico poderia dizer isso, mas aí como eu fui relatando tudo, não, caminha na ponta dos pés, é muito ativo, não para, né? Não tem nada que supre ele tá sempre em movimento, gira e tal. Então, eu dei meio que o passo a passo, assim, pro pediatra. E aí, sim, o pediatra, né, viu também o comportamento dele dentro do consultório, que era diferente das outras crianças, né? E aí ele disse, bom, primeiro, mãe, a gente vai descartar, né, uma perda auditiva. Então ele pediu um exame, né, fonoaudiológico, que nós fizemos. E na hora ali do exame, a fono já me disse, mãe, não, ele não tem perda auditiva, ele tá respondendo bem a tudo, né. E a segunda etapa, então, foi levar ele para consultar com um neuropediatra. Ju, vamos só resumir, então, assim, quais foram esses primeiros sinais que tu identificou, para a gente poder auxiliar algumas pessoas que estão nos vendo. Então, assim, se tu pudesse fazer uma listinha, né? Quando tu foi com a listinha, né, de tudo aquilo que tu já tinha identificado no João, para levar para o médico, para a primeira consulta. Então, o que foi? Fala pra gente. Atraso na fala, né? Ou ausência, praticamente, né? Era ausência de fala, ausência da fala. Isso ele tinha quantos anos? Vamos recapitular?
Um ano e meio. 1 ano e 6. É 1 ano e 6 para 1 ano e 7, mais ou menos. Uhum. Ausência da fala, a caminhar na ponta dos pés, uma hiperatividade, né? Uma necessidade de estar sempre em movimento, as estereotipias, né? Com a cabeça e com o giro ao redor do próprio corpo, flapping, etc., né? Não sabia muitos termos técnicos, mas, enfim, o flapping da mãozinha, a cabecinha, cada um tem, né? Sim. Cada autista tem o seu, mas o João eram esses, tá? Que mais? Não brincar com funcionalidade também foi uma das coisas que eu abordei pro médico. E eu acho que foi isso. As principais coisas foram essas. Assim. Tá, e me diz uma coisa. Tu buscou, então, o primeiro profissional que tu buscou foi pediatra? Ou não. Foi neuropediatra? Ou foi um psiquiatra infantil? O que foi? Não foi nenhum deles. A primeira pessoa que eu procurei foi uma terapeuta ocupacional. Que ela foi minha colega, né, em Porto Alegre, no colégio, que é a Renata, enfim. E... Ah, foi ela? Não sei se a Rê tá aqui, mas ela disse que era 3 da manhã na Espanha, daí ela não ia conseguir acompanhar, mas acho que vai ficar gravado, ela vai conseguir ver. Sim. Mas foi através da Rê, né? Então, a Rê é terapeuta ocupacional, e aí, o que eu fiz? Eu filmei muito o João, mandei vários vídeos para ela, e ela disse, olha, Ju, eu não posso te dar um diagnóstico, né? Mas procura um neuro. Né? E aí ela acionou um grupo aqui no Rio Grande do Sul que tem das terapeutas, né? E passou esses vídeos para elas. E aí vieram vários áudios que ela foi me encaminhando com as indicações de quem eram os melhores neuropediatras e que tinham essa visão clínica de poder identificar na criança bem pequena a questão do transtorno do espectro autista. Então, foi através da Rê. E aí, ao mesmo tempo, ela disse, olha, também te aconselho... Ela não falou em nenhum momento que ele era autista. Ela só me disse, procura um neuro. E procura também uma clínica, né, multidisciplinar, que tenha, enfim, esses atendimentos, que, né, possa fazer uma avaliação do João. E aí ela falou, olha, tem uma amiga minha, foi minha colega de faculdade, que casualmente tem uma clínica em Caxias. Eu, que maravilha, né? Então, tô feita, né? E aí foi, ao mesmo tempo, eu procurei tanto a clínica, né, a Joy, como o neuro. Foi ao mesmo tempo, as duas coisas. Ótimo. O que dentro da nossa experiência, tá? Eu quero compartilhar com vocês. Geralmente, quando as mães levam em pediatras, né? Os pediatras hoje são muito poucos que identificam ou que falam algumas coisas para as mães ou pontuam algumas questões nesse sentido, né? Pela experiência de todas as avaliações que a gente já fez até hoje, né, na Joy, e por 15 anos que eu tenho, né, de experiência dentro dessa área neuropediátrica, né? Então, hoje, o que acontece? O que a gente escuta muito, né? Ela diz, mãe, cada um tem seu tempo, ele tem o seu tempo, né? Só que a gente tem que pensar hoje que, assim, cada criança, sim, tem seu tempo, mas tem um tempo para as coisas acontecerem. Tem um tempo maturacional, né? Neurológico para as coisas acontecerem, né? Uhum. E por isso que hoje existe a intervenção precoce, justamente para poder intervir quando se tem uma sinalização de alguns atrasos no desenvolvimento, independente de diagnóstico, né? Porque hoje a gente recebe várias crianças na Joy que o tempo não chegou, né? Então, assim, elas esperaram mais de um ano para buscar ou para iniciar uma terapia aonde a terapia e aquele estímulo já poderia ter acontecido muito antes e a criança já está num outro patamar de desenvolvimento, né? E aí a gente entra naquela questão, também é muito difícil a aceitação, né? Como a Flaviane ali citou um pouco antes. A aceitação é muito difícil, né? E a gente vai estar falando principalmente isso na próxima live, né? De como é que é lidar com esse luto, né? Essa desconstrução, assim, daquele filho que a gente imagina, né? Quando a gente se depara com um diagnóstico de autismo que a maioria das pessoas não conhece, que aí os pais vão atrás e que quando um médico valida, não, calma, ele tem seu tempo, não, né? Vamos esperar
né? Às vezes a gente tem, assim, aparece crianças que os pediatras preferem esperar até os 3 anos para que as crianças voltem lá depois dos 3 anos para ver se estão falando ou não falando, para depois iniciar uma fono. Né? Então, assim, olha quanto tempo essa criança perdeu, sendo que se a gente for lá para os marcos do desenvolvimento, a gente tem ali, com 1 ano e 6, elas já estão falando as primeiras palavras, né? Elas já começaram a balbuciar muito antes. Ali com 2, elas já estão formando frases de duas palavras, né? Então, tu vai esperar até os 3 anos para quê? Para uma criança que não está falando nada, né? Só um comentário para te interromper, assim, mas eu passei por isso também, Carol, porque, na verdade, o que aconteceu? Eu precisei de um laudo do SUS, né, para, enfim, comprovar, enfim, que ele estava dentro do transtorno, né? E aí, para te poder consultar com o neuro, né, primeiro tu tem que fazer uma consulta com o pediatra no postinho do bairro, né? E ele já estava com o laudo já, né, do neuro, do transtorno. Então, eu só precisava ser repassada para neuro, né? E quando eu cheguei na pediatra, eu disse, olha, ele é autista, tá aqui o laudo e tal, eu só preciso que tu me encaminhe para o neuro, não é uma consulta, a gente já sabe, ele já tá em tratamento, já faz, né, terapias e tal. E ela olhou para ele e disse, não, esse menino não é autista, ele tem um olhar afetivo, ele é alegre, ele não é, eu acho que ele tem uma hiperatividade, mas só isso. Aí, enfim, né, aí eu acabei dizendo, olha, a gente já tem o laudo, enfim, mas por favor, se tu puder, me passa com a neuro. Eu vou passar, mas esse menino aí não é autista, não. Então eu também tive essa experiência, tá? Que nem eu disse, eu fui com a lista, né, no pediatra no particular, né? Mas quando eu fui para a rede pública, a pediatra, por exemplo, se eu tivesse ido primeiro nela, não teria passado por isso, porque foi o que ela me disse. Ele tem um olhar afetivo, ele é muito sorridente e ele é um pouquinho hiperativo, acho que não é autista, né? Só para exemplificar o que tu tá falando, né? Sim. Tem uma mãe que contribuiu aqui, a Roberta, né? Que tem o Theo. O Theo hoje ele é um menino que tem um autismo moderado, né? E ela disse que a pediatra dela rasgaria o diploma dela se ele fosse autista, né? E então, assim, é também muito precoce para um médico dizer não, ele não tem autismo, né? Assim, como essa pediatra, né? Viu o João ali por 10 minutos, né? Então, hoje, para tu chegar para um diagnóstico de autismo, ou o autismo ele está extremamente evidente ali, que o médico vai estar fazendo um checklist, né, para poder juntar todos aqueles sintomas, sinais, para poder fazer fechar um diagnóstico, né? Porque muitas vezes quando se tem um autismo leve, ele é o mais difícil de se diagnosticar, porque ele é muito escorregadio, né? Então, assim como fecha coisas, não fecha para outras, envolve sinais muito brandos em alguns momentos, né? Então, esse sim, ele é um pouco mais difícil e ele deve levar um pouquinho mais de tempo, porque o médico também tem que ter essa segurança, né? Então, não é simplesmente tu dar um diagnóstico para uma pessoa aonde daqui a pouco pode ser que não seja, e aquela criança fica rotulada para o resto da vida dela, né? Então, a gente também tem que se preocupar com isso, né? Com os rótulos que a gente dá para as crianças, né? Outra questão, Carol, só te interromper agora que eu lembrei, né? Porque daí tu vai falando, eu vou me lembrando das coisas, tá? Mas eu lembrei de uma coisa. O João, ele tem distúrbio do sono, né? Ele sempre teve. Isso desde que ele nasceu. Ele nasceu prematuro, o primeiro mês, claro, ele só dormia porque ele acreditava que estava na minha barriga e tal. Então o pediatra me explicou, mãe, no primeiro mês é normal. Ele vai dormir só porque ele acha que tá na tua barriga. Então de 3 em 3 horas tu vai ter que acordar ele pra dar uma mamar. Então, tudo bem, né? Ele nem sugava ainda, a gente deu de colherinha, leite. Olha, foi assim, foi punk. Mas tudo bem, passou, né? Quando ele conseguiu pegar a mamadeira, daí foi. E aí, o João já tava com, na época ali, né, 1 ano e meio, enfim. E aí eu falei pro pediatra, disse, olha, ele não dorme, ele acorda 4, 5, 6 vezes por noite. E cada vez que ele volta pra dormir é uma mamadeira. Então, assim... Eram 5, 6 mamadeiras numa noite, né? E esse mesmo pediatra, que depois, enfim, acabou me encaminhando, né, pro neuro, disse pra mim assim, ó,
a minha filha, ela não dormiu até os 5 anos. Isso é normal. Isso é normal. E daí eu disse, não, eu não acho que é normal uma criança, um bebê, enfim, uma criança ficar até os 5 anos sem dormir. Não é possível, porque o João não dormia. E era engraçado, porque acho que depois também tu vai falar um pouco disso, né? Mas os autistas, eles... porque eu estudei que eu tô falando, né, Carol? Porque senão as pessoas não sabem disso, né? A Ju chegou a fazer começar até um pós-graduação, né? Sim, uma pós, então. E eles produzem a melatonina durante o dia, não durante a noite, né? Então, de dia ele dormia bem, né? E eu tentava segurar ele para ele não dormir, pra, né, da noite dormir bem, mas não adiantava, sabe? Então, daí também tinha essa questão da, ai, não, mas ele tá trocando o dia pela noite, noite pelo dia, enfim. E eu disse, não é normal, porque eu já tive outro filho e eu sei, claro que tem crianças que têm distúrbio do sono sem, né, ter o diagnóstico. A gente pode comparar sempre uma criança com a outra, né? Não, então, né? Mas a gente tem parâmetros, né, para isso. Sim, uma criança tomar 6 mamadeiras numa noite, porque, tipo assim, tinha que ter ali o estímulo do mamar para poder dormir. Entendeu? Então, isso... E estímulo sensorial, né? Daqui a pouco. Exatamente, porque ele não mamou no peito, né? Ele não conseguiu pegar o peito, né? Então, assim, eu achava aquilo ali não era normal pra mim, aquilo não podia ser normal. E eu pensei, não, eu não vou esperar até ele completar 5 anos e dizer, não, agora estou dormindo uma noite de sono tranquila. Não é possível, né? E, assim, o sono dele agora melhorou bastante, mas ainda não é 100%, né? Então, que é uma comorbidade, que eu acho que depois também tu vai estar falando sobre isso. Hoje, a comorbidade, uma das maiores comorbidades que a gente vê, assim, nos nossos pacientes é o distúrbio de sono, né? E a seletividade alimentar, né? A Flaviane até comentou, né, sobre a seletividade alimentar ali. E hoje a seletividade alimentar, ela tá muito presente. E o João é um outro caso, né? O João... A questão do sólido para ele até hoje, né, é muito complicado. Então ele iniciou há muito pouco tempo e ele ainda tem um processo, né, para percorrer aí nessa questão da alimentação. Explica um pouquinho então para quem está nos assistindo como é que está essa seletividade alimentar do João. No começo, quando ele começou a comer, que daí é papinha, né, enfim, a gente não percebeu nada, porque, né, tudo que a gente oferecia, o João comia. Então, todas as frutas que foram oferecidas, algumas, quando eram ásperas, assim, mais ásperas, a gente via que ele não aceitava. Tipo, maçã, ele cuspia, né, mas aí passou, né. E comida de sal, ele sempre comeu super bem, mas claro, tudo em papinha amassadinho e tal. Só que o tempo foi passando. Tudo pastoso, né? Tudo pastoso. O tempo foi passando e aí a gente começou a perceber que ele não mastigava, ele engolia. E até hoje, né, algumas coisas ainda são assim. E então o problema principal dele é a questão de textura, né? Se tu colocar um pedacinho de carne e ele tiver que mastigar, ele gospe fora. Ele não aceita. Se for um guisadinho, ótimo, que ele consegue engolir inteiro. Mas se não for dessa forma, ele não come. Então, isso foi uma das coisas que a gente percebeu, assim. Então, mas era bom de garfo, porque, enfim, né, comia de tudo, sim, mas tudo amassado, tudo triturado, porque não mastigava, né? E depois, claro, quando ele começou a experimentar outras coisas, ele ficou, assim, com uma seletividade alimentar do pastoso. Não aceita doce, assim, por exemplo, chocolate, essas coisas ele não aceita. E agora, que faz pouco tempo, né, porque a gente começou a trabalhar isso com ele na clínica, é que ele começou a mastigar. Então, mas a única coisa que ele mastiga hoje é bolacha. Então, as coisas que ele mais gosta hoje é iogurte, ele toma muito iogurte, muito. O mamá até hoje também continua, ele pede bastante. O mamar, para mim, eu entendo que seja uma forma dele se acalmar, porque quando ele tá muito, assim, ansioso, ele pede o mamar e a gente vê que ele dá uma acalmada, né? Então, é o iogurte, o mamar, tudo que é pastoso. Por exemplo, agora ele quer só pirê o tempo inteiro, sabe? Ele não tá aceitando mais nem o arroz, né? Porque daí o arroz e feijão já dá uma dificuldade um pouquinho maior, né? Mas, enfim, é uma luta, né? É realmente bem complicado essa questão da seletividade alimentar, assim, e o João tem isso, assim, bastante, né?
É porque a gente tem crianças assim que tem a seletividade, né, para textura, para temperatura, para como é que é o nome? O alimento sólido ou mais líquido ou mais pastoso, né? Cores também. Cores. Então, assim, eu já cheguei a atender criança que só comia arroz. Só. Há mais de ano. Somente arroz. Era a única coisa que aceitava. Então, isso é uma coisa extremamente preocupante, né? Porque uma criança em desenvolvimento que só come arroz e toma água, né, por mais de um ano. Então, isso aqui muitas vezes, até os próprios médicos ou os outros terapeutas ainda não entendem que isso pode fazer parte de uma questão toda de transtorno de processamento sensorial, né? Às vezes a gente chega em trauma alimentar, ou que ok, pode ser, então a gente tem que avaliar caso a caso, né? E a gente tem que avaliar todas as outras características, né? Para que realmente a gente possa chegar e dizer, não, isso é uma seletividade alimentar porque vem de uma alteração proprioceptiva, tátil e vestibular, né? Que hoje é a nossa base sensorial, né? Hoje eu me lembro quando o João começou a inserir que as TOs lá da clínica começaram a fazer o treino de alimentação com ele e começaram a inserir o que era para engrossar Era farinha. Aquela farinha lá, tipo farinha láctea. Para engrossar, né? O iogurte, pra engrossar o iogurte. Para quê? Para elas poderem ir mudando a textura, né? Modificando essa textura, então sair um pouco daquele iogurte mais líquido para poder passar por um iogurte mais encorpado, vamos botar assim, para que consiga ter um outro estímulo oral, né? Para que ele pudesse chegar na bolacha, né? Não, a bolacha é demais, né? Agora eu tô assim, no céu, porque pensa bem, tu sair com alguma criança, tu quer levar um lanche, né? O que eu ia levar de lanche pro João? Arroz, feijão? Não, e era isso, entendeu? Então, aí o que a gente fazia? Sempre levava mamadeira, porque não tinha outra coisa, sabe? Ou uma banana, alguma coisa assim, mas daí já dificultava, porque tem que amassar, enfim. Então agora tem a bolacha, né? Então ele pega com a mão, ele também tinha a questão, né? Me ajuda, tátil. Tátil, de não querer encostar em certas texturas, então ele não pegava nenhum alimento na mão. Então, assim, ele começou com marshmallow, eu acho que por causa das cores ele achou interessante, então começou a chupar aquele marshmallow, a bolacha também no início, né? Ele colocava na boca, assim, e ficava com ela lá e tal. E agora é que ele tá mastigando. E ele pega a bolacha e mastiga, e bem direitinho, assim. Então, pra gente, isso é... Nossa, a gente tá no céu, né? E a gente quer começar... É uma vitória, né? Nossa, é uma baita vitória. Porque é muito difícil, né? Ele já tá com quase 4 anos. Então, imagina na escola, por exemplo, né? Tem o lanchinho, né, da tarde e tem a pré-janta. A pré-janta ele vai bem, porque é comida de sal, geralmente é sopa, então vai tranquilo. Mas o lanche, por exemplo, daí é um pão, né? Pão de queijo, por exemplo. Não come porque não mastiga, não aceita nem pegar o pão com a mão, então não vai comer, né? Um sanduichinho, às vezes eles fazem também, né? E então é bem complicado mesmo. E às vezes a gente não olha isso como seletividade alimentar, né? Acha que isso aí vai passar, daqui a pouco come de tudo, né? Que nem tu falou, né? Assim, né, Carol? Tudo vai passar, tudo vamos esperar, e só que não passa, né? Então... vamos botar assim, que alguns passam, né? E uma grande parcela não. E aí, o que a gente hoje comenta com o pai, né? Com os pais. A gente viu que teve eu tô vendo aqui que tem uma pessoa que falou que o filho ainda não foi diagnosticado, né? Que ele ainda tá nesse processo diagnóstico. Então, assim, é muito bom que para ajudar nesse processo diagnóstico, também se tenha pareceres das profissionais que hoje fazem atendimento, né, com essa criança, porque mune o médico, né, de dados relevantes para isso, né? Hoje a gente tem avaliações neuropsicológicas, né, com avaliações específicas, com escalas de avaliações específicas e fora algumas avaliações para rastreio de autismo também, né? E, bom, se essa criança ainda não faz terapia,
O ideal é que o quê? Bom, ela foi constatado um atraso no desenvolvimento, então ela já tem indicação para começar a terapia, né? Não precisa fechar diagnóstico para iniciar a terapia. Né? Então a gente recebe alguns pais assim, não, é que ele ainda não fechou diagnóstico, o médico ainda não indicou nada, então a gente está esperando, né? Então daqui a meio ano a gente volta no médico para ver se ele fecha o diagnóstico ou não. Então vai ser meio ano que essa criança ficou sem terapia, né? E a gente sempre fala para os pais, tu não precisa começar uma terapia depois que um diagnóstico for decretado. Se tu já está identificando vários atrasinhos, ou que seja um atraso específico, né, que não está andando, então já procura um profissional para poder te ajudar. Porque o máximo que vai acontecer é não fechar um diagnóstico e o teu filho ter economizado algum tempo dentro desse desenvolvimento, para ele poder ganhar outras coisas, né? Hoje, eu vi aqui, Carol, eu vi aqui, ó, é a Jaque Marques, colocou sofro com, deixa eu ver, sofro com as festinhas, não come nada nas festas, tamo junto, né? Também, o João adora festa, ele adora festa, né? Isso também é uma coisa importante, me lembrei. Ele tinha um problema bem sério com a questão do barulho, né? Ele não tolerava o barulho, né? Aglomerações, som muito alto, desorganizava muito ele. Mas depois, né, que a gente começou com as terapias, ele começou a amar em festa de aniversário e aquilo para ele superou já, né? Então esse foi o objetivo, a gente já alcançou. Mas sofro igual, viu, Jaque? Não come nada nas festas, tá? Não come brigadeiro, não come salgadinho, nada. Então ele vai e fica sem comer, né? O máximo, às vezes, eu levo uma mamadeira e é difícil, né? Porque, levar uma mamadeira para uma criança de quase 4 anos para ir numa festa, mas, enfim, pelo menos ele se alimenta de alguma coisa. Agora eu vou poder levar bolacha, né? Então, olha aí. Isso, né? Já é um avanço, mas eu sofria muito com festinha de aniversário, porque realmente ele não comia nada. Né? E tem uma outra questão sobre as festas de aniversário, que é a questão do cantar parabéns, né? Então, sim. Tem muita criança com autismo que chega do parabéns e, né? Ou se some ou começa a se desregular, né? Então, às vezes, os aniversários para as crianças com autismo, eles são bem complicados, né? Só que o que a gente sempre orienta, né? Por mais que o teu filho fique muito ansioso, né? É importante dele poder começar a frequentar, né? Esses eventos sociais, nem que seja um pouquinho, né? Porque assim, tu não precisa, tu pode chegar logo no início ali, onde tem ainda criança, tem muita gente chegando, né? Não tem aquele monte de gente para ele já chegar num ambiente onde tá cheio de gente, já cheio de barulho, né? Já criança correndo, brincando. Então, assim, a gente tem que entender essa necessidade da criança para que tu consiga ir dosando esse tempo e o quanto de estímulo que ele pode estar tendo naquele ambiente, né? Então, a mesma coisa num shopping, né? Hoje um shopping, muita criança não consegue ir num shopping. Só que às vezes a gente tem que ver se antes de ir para um shopping, ele não tem que ter acessos sociais de outros ambientes antes, né? E então a gente... os profissionais que atendem essa criança também ajuda, né? Também pode estar ajudando nesse processo. E já que eu vi ali, né? Mas quanto tempo demora esse diagnóstico? Hoje não tem um tempo, né? Mas assim, se tu pegares profissionais, né, terapeutas que entendam de autismo, né, que saibam o que estão fazendo e médicos que também já estão apropriados, né, do autismo, do diagnóstico do autismo, tu vai ver que esse diagnóstico ele é bem mais rápido, né? Tu não precisa ficar esperando um ano para um diagnóstico de autismo sair. Então pega profissionais que já estão acostumados com esse público, né, e com essas características, com essas necessidades, porque tu vai ver que tu vai conseguir ter um suporte melhor e o médico vai se sentir também mais confiante daqui a pouco. Se eu não sei se tu mora em Caxias, né, de que cidade que tu é, posta aí pra gente saber, mas hoje eu sempre indico assim, tu quer um neuro bom, uma neuro bom, vai para Porto Alegre, né? Hoje a gente está vendo que os profissionais de Caxias eles já estão se apropriando mais,
né? E eu acho isso muito bom. Como eu disse, hoje as crianças já estão chegando para terapia mais cedo, né? Só que a gente ainda vê muito isso, de poder demorar, né? De ter uma demora, assim, para esse diagnóstico, né? Assim como às vezes a gente vê que chega crianças com diagnóstico de autismo e a gente vê que não tem autismo, né? Então é complicado, né? A Jaque mora em Santos, na Baixada Santista. Então... Obrigada aí por nos acompanhar, Jaque. Infelizmente, daí eu não sei quem te indicar por aí, né? Mas hoje a gente tem 3 neuros, assim, que eu acho que são referências no estado, né? Mas que eles são de Porto Alegre. E a gente confia muito, assim, no trabalho deles, porque a gente vê que eles são realmente assertivos, né? Então, qualquer coisa aí, né? Só entrar em contato com a gente, se tiver disposta a vir para Porto Alegre, estamos aí. Mas eu acho que em São Paulo deve ter muito profissional atualizado, né? E bom para fazer isso. Mas qualquer coisa estamos à disposição aí, tá? E vamos ver que horas são aqui. Carol, peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Olha quem tá aí. A Tati, dos Estados Unidos. A gente se conheceu através, né, do Te Amo João. E ela tem um filho, né, de quase 7 anos, que tem também muita seletividade alimentar. Tati, um beijo. Que bom que você tá. Imagina, ela tá lá nos Estados Unidos, né, vendo a gente, né? Coisa boa. Que bom. Deve estar também, né, questão de isolamento, né? Essa é outra coisa que deve estar bem complicado também, né? Tem a Roberta aí do Querido Autismo, que ela é uma mãe super engajada aí também que está nos vendo. Ela conhece Deus e o mundo. Ela também é outra mãe que sabe tudo de autismo. Então, ela pediu já que para tu poder entrar em contato com ela, que ela vai te ajudar também, tá? Gente, falta 15 minutos, né, para a gente poder encerrar, então, o nosso bate-papo aqui. Hoje, o que eu quero, assim, dar um fechamento. A gente não tem hoje bom, todas as crianças que apresentam autismo, eles vão apresentar tais sintomas, né? Então, hoje, quando a gente está falando em espectro, a gente está falando de um leque de sintomas, né? Que eles vão estar variando muito em graus, né? De acometimento, de presença. Então, foi esse o tempo que a gente achava que, o meu filho é autista, então ele não vai ser afetuoso, ele não vai ter contato visual, ou ele não vai falar, ou ele vai ficar se balançando o tempo inteiro. Então, isso não existe mais, né? Então, hoje a gente tem muito autista leve, né? E a gente não pode esquecer uma coisa, que mesmo as pessoas que têm um autismo leve, elas vão ter várias dificuldades, né? Hoje saiu, eu estava lendo uma pesquisa que a maior parte de mortes hoje, assim, nos Estados Unidos, né, de autistas, de crianças de adultos com autismo leve, são por suicídio, né? Uhum. E hoje muitas mães já estão relatando ali com 12, 13 anos que os seus filhos já têm esses pensamentos, né, de suicídio, de se matar. Então, isso é uma coisa extremamente preocupante, porque são pessoas que elas conseguem ter uma noção, né, de tudo que acontece em volta dela, seja bullying, seja discriminação, seja o preconceito, seja estarem de cochicho perto dele falando, né, mal dele. Então, assim, ele consegue ter essa percepção muito mais aguçada. Só que muitas vezes ele vai ter esses limitantes, como uma inflexibilidade cognitiva grande, né, uma alteração sensorial. Então, assim, essa questão do autismo leve, e a gente vê que geralmente quando saem os diagnósticos, ele vem, o meu filho é autista leve, ele tem autismo leve. Todos os pais chegam na clínica com o autismo leve. E aí a gente vê que a criança não tem autismo leve, né? Porque às vezes já tem 5 anos e ainda não fala, não se comunica de nenhuma forma, é extremamente dependente, né? Então, assim, bom, como que isso é leve, né? E às vezes se usa muito disso para que
já que é um diagnóstico tão pesado, né, e tão sofrido de receber, possa ser um pouquinho amenizado. Só que isso também gera muitas expectativas, né? Bom, meu filho tem autismo leve, então ele não vai ter problema. Então ele só vai ter, né? Só algumas coisinhas, algumas questões. Não, e a gente tem que olhar muito para essa criança, para esse adulto que tem autismo leve, porque ele vai sofrer também, né? Vai. Então, Isso aí é ótimo que tá falando, Carol, porque o que acontece quando o João foi diagnosticado, não foi dado nenhum grau para ele, porque como ele era muito pequeno, então as necessidades dele, ele dependia totalmente de nós. Então o médico não tinha como dizer se ia ser leve, se ia ser moderado ou grave. Não tinha como dizer isso, né? Então a gente recebeu esse grau do autismo só o ano passado, né? Que era leve. Só que o leve não é... Gente, leve não é que é tão leve, entendeu? Ele pesa também. Exatamente. É muito difícil. Por exemplo, a questão social, que foi uma outra coisa que é um outro sinal que eu percebi no João. O João, ele não brinca com outras crianças. Agora ele brinca. Mas na época, ele não se interessava por crianças. O Bernardo, para ele, e uma coluna do tempo aqui em casa era a mesma coisa, entendeu? Ele não interagia. Não interagia nada. Então, a questão também, né, de ter essa dificuldade, né, social, né, de estar, enfim, se comunicando e se brincando não, ele tinha o interesse só nos objetos, não nas pessoas. E aí também é uma coisa que é importante falar, eles têm uma tendência, a maioria pelo menos tem, de procurar os adultos ou crianças mais velhas, né, para interagir. E aí isso pode confundir um pouco, né? Não, mas ele não tem, porque imagina comigo, ele é, né, super afetivo, ou com fulano, né? Então, que nem o João. O João é uma criança hoje que ele é extremamente sociável, né? E ele é um pouco demais, a gente tem que até cuidar isso, né? Porque é um pouco demais. Mas esse é um outro sinal que também eu acho importante as mães observarem, né? Se o seu filho tá interagindo com outras crianças, os pares da mesma idade, né? O João, a primeira recomendação que o neuro deu para ele foi escolarizar ele, ir para escolinha, para ele começar a conviver com outras crianças e começar a perceber o outro, porque ele também não tinha. E ele foi ter também faz pouco tempo que ele começou. Ju, a gente vai estar falando, né, então, sobre na próxima live no domingo, né, pessoal, às 21h30, eu vou estar com a Roberta Vargas, então, que é a mãe do Theo, né, que contribuiu aqui também pra gente. A gente vai estar, então, falando do luto à luta. Meu filho recebeu o diagnóstico de autismo, e agora? Então, assim, como é que é receber esse diagnóstico, né, que a gente vê que muitas vezes até os próprios familiares se afastam, né, então a gente tem muito caso de que a própria família acaba não aceitando, não entendendo e não dando um suporte, né, que muitas vezes esses pais precisam, né, a gente precisa se preocupar com esse outro irmão, se tem um irmão, né, de como é que esse outro irmão está, né, com tudo isso, e porque a gente tem várias crianças que a gente recebe, assim, de irmãos de pacientes nossos que vão na clínica, que eles gostariam de ficar na clínica e não entendem por que o irmão dele pode ir num lugar legal e ele não. E aí eles chegam a verbalizar, tipo, ai, como eu queria ter autismo para poder vir aqui, né? Então, assim, eles geralmente a gente vê que esses irmãos, eles acabam sendo se sentindo em segundo plano, por mais que os pais não conduzam dessa maneira, né? Ou não consigam enxergar. E isso eu acho que dá um assunto para uma próxima live também, de como que a gente pode dar esse suporte, né, para essa criança que está assistindo tudo aquilo e que precisa de uma atenção também, né? Porque acaba que tudo vira para a criança que tem o autismo, né, nesse momento, porque a terapia e muitas vezes as terapias são ilegais, são na água, é no cavalo, é em lugares com piscina de bolinha, com brinquedos. Então, é médico, é uma alimentação especial, é um olhar especial. Então, como que a gente pode estar ajudando também, né, esses irmãos que convivem, né? E aí, então, eu queria deixar o convite, né, para domingo, as pessoas que estiveram com a gente, então, poderem entender de como é que foi esse processo, né, de receber o diagnóstico do filho, de poder, bom, agora preciso ir atrás do que precisa ser feito, né? Preciso começar terapias, preciso ir atrás, né, para que a gente consiga, então, reduzir esse prejuízo, né? Então, a gente vai estar com a Roberta, tá? Ju, eu queria te agradecer muito
tá? Pela participação. Certamente a gente vai estar fazendo outras lives, né? Como todo mundo viu, a Ju também adora conversar, adora falar. Ela é uma baita ativista do autismo, assim, né? Super inteligente, uma mãe super engajada, super dedicada. Então, eu queria agradecer pela tua presença, pela tua conversa. Muito obrigada para quem acompanhou a nossa live, que contribuiu. Adorei as contribuições. A gente vai estar pegando várias coisas que vocês citaram ali também para poder fazer umas novas lives, para a gente poder ir conversando e debatendo sobre isso, sempre com o intuito da gente poder, então, contribuir para levar conhecimento de qualidade científico, né? E poder compartilhar a experiência para poder ajudar quem precisar aí, tá bom? Obrigada. Quero agradecer o convite, dizer que eu estou sempre à disposição. E também, quem quiser me seguir, também eu tenho no Instagram, né, o @teamojoão_Lucas, que é uma página onde eu falo sobre as dificuldades, as superações e todo o desenvolvimento do João, desde a descoberta do diagnóstico e até hoje como ele está. E também a página no Face, que é Te Amo João, bem fácil de acessar também, que tem os mesmos conteúdos praticamente do Instagram, mas tem gente que gosta mais, né, de estar no Insta ou no Face, enfim. Então, tem esses dois canais de comunicação. Também sou mãe de 2, mãe de autista, e quem quiser também tá mandando mensagem, enfim, sem receber o diagnóstico, né, a gente fica meio perdida. Eu acho que uma das coisas principais que a gente precisa fazer quando a gente recebe o diagnóstico é falar com uma outra mãe que já passou por isso, que foi o que eu fiz. E eu falei, eu não tinha ninguém em Caxias, eu não conhecia ninguém, e eu falei com uma mãe de Porto Alegre de um autista severo adulto, que é a Josi, que também é ativista, né, da causa, e isso me ajudou muito, muito mesmo, né? Mesmo eles tendo graus diferentes, idades diferentes, enfim, eu acho que eu me coloco aqui à disposição para quem quiser conversar também, tô falando sobre isso. Só não dou diagnóstico, tá? Por favor. Então, ninguém aqui vai dar diagnóstico, né? Não, aqui ninguém dá diagnóstico. A gente dá umas dicas, mas não diagnóstico. Isso aí. Então, acompanhem as lives que a gente vai estar dando várias dicas e compartilhem, né, com quem vocês saibam que vão poder aproveitar esse conteúdo, se beneficiar. E o nosso tempo está acabando. Então, as lives sempre vão estar acontecendo. Oi? A live vai ficar salva no Instagram? Sim, eu vou salvar agora. Tá? Ela vai ficar disponível, então, por 24 horas. E a live sempre vai estar, então, acontecendo na minha página pessoal, né? @carolp_castro. Tá bom? Muito obrigada, gente. Obrigada por terem acompanhado, por terem contribuído. Foi muito bom ver que vocês estão, gostaram do conteúdo, tá? Muito obrigada pelos elogios aí. E o que a gente puder ajudar, estamos aí, tá bom? Beijão pra vocês e boa noite. Beijo. Tchau, Ju. Até a próxima.